Olá, tudo bem com vocês? Bora para mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica diária? Hoje nós estamos lendo a Bíblia na versão NBV, que é a Nova Bíblia Viva. E hoje nós estaremos lendo Gênesis, capítulos 26, 27 e 28. Bora lá? Capítulo 26. Nessa época veio fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaque foi para Gerar e encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e eu estarei com você e o abençoarei. Darei a você e a seus descendentes todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras por meio dos seus descendentes. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: Os homens daqui podem matar-me por causa de Rebeca, porque é muito bonita. Isaque já morava ali havia muito tempo. Quando Abimeleque, rei dos filisteus, viu da janela que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher, então Abimeleque mandou chamar Isaque e disse: É claro que ela é sua esposa. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: Porque fiquei com medo. Achei que alguém poderia me matar para ficar com ela. Disse Abimeleque: Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Um de nós poderia facilmente ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. E o rei deu a seguinte ordem ao povo: Qualquer um que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, prosperou até ficar muito rico. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso, tapavam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinha cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu de lá, acampou-se no vale de Gerar e ficou morando ali. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços depois da morte de Abraão, e Isaque deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaque cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaque abriram outro poço e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitina. Sitina quer dizer inimizade. Saindo dali, Isaque mandou cavar outro poço. E como ninguém brigou por causa dele, chamou-o de Rebote e disse: Agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi até Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu um altar e ofereceu culto ao Senhor. Ele armou ali as suas tendas e os seus servos cavaram outro poço. Certo dia, Isaque recebeu visita de Gerar.
Eram o rei Abimeleque, o conselheiro real, Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: por que vieram a mim, visto que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso dissemos: façamos o juramento entre nós e façamos uma aliança. Você não nos prejudicará, assim como nós não prejudicaremos você. Na verdade, nós tratamos bem você e o despedimos em paz. Vemos que o Senhor tem abençoado você. Então Isaque ofereceu um banquete para eles e comeram e beberam. De manhã bem cedo, os dois fizeram um juramento. Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram contar-lhe a respeito de um poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu ao poço o nome de Seba. Seba significa juramento. E por isso aquela cidade é conhecida como Berseba. Esaú tinha 40 anos quando casou com Judite, filha do heteu Beeri. Casou também com Basemate, filha do heteu Elão. Ambas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Oi, tudo bem? Parando aqui o vídeo, estava editando esse vídeo, achei interessante esse versículo 34, né? Que diz que Esaú se casou com Judite e Basemate, as duas eram filhas de heteus, uma Beeri e outra Elon. E eu fui dar uma pesquisada, quem eram os heteus? A gente já leu isso, mas às vezes a gente passa desapercebido. Os heteus, eles são descendentes de Et, que era filho de Canaã, neto de Cã, bisneto de Noé. Ou seja, eles eram da descendência de Cã, né? Que fazem parte dos povos cananeus e são frequentemente mencionados no Antigo Testamento como habitantes de Canaã. Cã, para quem não se lembra, que a gente leu lá no capítulo 9, que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã foi o filho que foi amaldiçoado por Noé, né? Porque viu a nudez de seu pai, lembra? Está lá no capítulo 9, está escrito: maldito seja Canaã, que se torna escravo dos descendentes de seus irmãos. E, por sua vez, Abraão, Isaque e Jacó, eles são descendentes de Sem. Sem foi o filho abençoado de Noé. Só uma observação que achei interessante aqui a gente salientar, às vezes passa desapercebido, mas é interessante isso daí, que aqui, né, diz que Esaú se casou com essas 2 filhas, que era da terra de Canaã, e amargurou, né? Ambas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Tá bom? Vamos continuar fazendo a leitura aí. Capítulo 27. Isaque envelheceu e seus olhos ficaram tão fracos que quase não podiam enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: sim, pai, aqui estou. Disse-lhe o pai: já estou velho e não sei quando vou morrer. Agora, pois, pegue o seu arco e suas flechas e vá ao campo caçar algo para mim. Prepare-me uma comida do meu gosto, bem saborosa, e traga para que eu coma e os abençoe antes que eu morra. Rebeca ouviu a conversa de Isaque com seu filho Esaú. Quando Esaú foi ao campo para buscar a caça e trazê-la, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouviu seu pai falar com seu irmão Esaú, dizendo: traga-me uma caça e prepare-me uma comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe diante do Senhor antes de morrer. Agora, pois, meu filho, obedeça as palavras da sua mãe. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos. Vou fazer uma comida saborosa para o seu pai, como ele gosta. Você a levará ao seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca: meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele lisa. Pode ser que meu pai me toque e perceba que eu o estou tentando enganar e vou ser considerado um tolo. Assim, em vez de bênção, trarei maldição sobre mim. A mãe lhe respondeu: que venha sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu digo a você. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi,
trouxe os cabritos para sua mãe, que preparou uma comida saborosa ao gosto do seu pai. Em seguida, pegou a melhor roupa do seu filho mais velho, Esaú, que tinha em casa, e vestiu seu filho mais novo, Jacó. Com a pele dos cabritos, cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou seu filho Jacó a comida saborosa e o pão que ela tinha preparado. Jacó foi ao encontro do seu pai e disse: Pai. Isaque respondeu: Sim, filho. Quem é você? Jacó respondeu ao seu pai: Sou seu filho mais velho, Esaú. Fiz o que o Senhor mandou. Venha sentar-se e comer da minha caça para me abençoar. Isaque perguntou ao seu filho: Como que você achou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: É o que o Senhor, o seu Deus, colocou a caça no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa tocar e ver se você é mesmo o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos de fato estavam peludas como as do seu irmão Esaú, e os abençoou. E Isaque perguntou-lhe novamente: Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sou sim. Então Isaque disse: Então traga a caça aqui para que eu coma e depois o abençoe. Jacó trouxe a comida a seu pai e ele comeu. Também ele trouxe o vinho e ele bebeu. Depois seu pai Isaque disse: Aproxime-se, meu filho, e beije-me. Jacó se aproximou, beijou seu pai. Isaque sentiu o cheiro da roupa dele e o abençoou, dizendo: O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus dê a você o orvalho do céu, que a terra lhe dê fartura do trigo e vinho. Que os povos o sirvam e que você seja respeitado pelos povos. Seja senhor dos seus irmãos e que os filhos da sua mãe se inclinem diante de você. Seja maldito aquele que amaldiçoar você e abençoado aquele que abençoar você. Assim que Isaque terminou de abençoar a Jacó, e depois que ele saiu da presença do seu pai Isaque, chegou seu irmão Esaú da sua caçada. Ele também preparou o prato preferido do pai e levou comida para ele, dizendo: Pai, venha sentar-se e comer a caça que preparei para que o Senhor me abençoe. Seu pai Isaque perguntou-lhe: Quem é você? Esaú respondeu: Sou Esaú, o seu filho mais velho. Isso foi um choque para Isaque. Ele ficou muito abalado e disse: Então, quem foi aquele que me trouxe a caça? Acabei de comer de tudo antes que você viesse e abençoei a ele, e essa bênção ninguém pode tirar. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú protestou em alta voz e com profunda amargura e lhe disse: Ó pai, abençoe a mim também. O pai respondeu-lhe: Seu irmão veio com astúcia e levou a bênção que estava designada para você. Esaú disse: Não me admira que ele se chame Jacó. Ele já me enganou 2 vezes. Ele tirou meus direitos de filho mais velho e agora tira a minha bênção. Então perguntou: O senhor não tem também uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Fiz dele o seu senhor, e todos os seus parentes serão os servos dele. A ele garante fartura de cereais e vinho. O que eu posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o senhor não tem uma única bênção para mim, meu pai? Ó, meu pai, abençoe também a mim. Esaú chorou amargamente. Então seu pai Isaque respondeu-lhe: Longe dos lugares das terras férteis será a sua morada, sem o orvalho que cai do alto. Você ganhará a vida com a sua espada e servirá a seu irmão. Mas chegará o dia em que você conseguirá escapar desse jugo e ficar livre. Esaú passou a elogiar a Jacó por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado. Esaú disse a si mesmo: Os dias de luto do meu pai se aproximam, depois matarei o meu irmão Jacó. De algum modo, Rebeca ficou sabendo das palavras do seu filho mais velho Esaú. Ela então mandou chamar o seu filho mais novo e lhe disse:
Seu irmão Esaú acha que só poderá descansar depois de matar você. Agora, meu filho, ouça o que vou lhe dizer. Fuja para Harã e fique na casa do seu tio Labão. Fique com ele por algum tempo, até que passe a fúria do seu irmão e termine o seu rancor contra você. Com o tempo, Esaú esquecerá o que você fez a ele. Depois eu mandarei buscar você. Por que eu perderia os meus 2 filhos no mesmo dia? Disse, pois, Rebeca a Isaque: estou aborrecida por causa das 2 noras que os heteus nos deram. Se Jacó escolher uma esposa entre as mulheres aqui, como estas, de que me adianta continuar vivendo? Capítulo 28. Isaque mandou chamar Jacó e, dando-lhe a sua bênção, disse: não se case com uma mulher do povo cananeu. Em vez disso, vá para a casa do seu avô Betuel, pai de sua mãe em Padã-Arã, e escolha uma esposa para você das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, lhe dê muitos filhos e multiplique os seus descendentes, e que formem muitos povos. Que ele dê a você e a seus descendentes as bênçãos que prometeu a Abraão. Assim você e os seus descendentes serão os donos dessa terra, na qual vivemos como estrangeiros, a terra dada por Deus a Abraão. Assim, Jacó se despediu de Isaque e foi para Padã-Arã. Ele foi à casa do seu tio Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú ficou sabendo que Isaque tinha abençoado a Jacó e o tinha mandado para Padã-Arã, para encontrar ali uma esposa para si. E ao abençoá-lo, ordenou a ele que não se casasse com uma mulher cananeia. Ele ficou sabendo que Jacó tinha obedecido ao seu pai e à sua mãe e tinha ido para Padã-Arã. Então Esaú percebeu que seu pai Isaque não via com bons olhos as mulheres cananeias. Por isso, foi à casa de Ismael e casou-se com a filha dele. Assim, além das 2 mulheres cananeias que já tinha, Esaú casou com Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó partiu de Berseba e foi até Harã. Ele chegou num certo lugar onde passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Jacó procurou uma pedra que lhe servisse de travesseiro para descansar a cabeça e adormeceu. Ele sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam pela escada. O Senhor estava próximo dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra. Eles se espalharão para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Eu estarei com você e o guardarei em todos os lugares para onde você for, e esteja certo de que o trarei de volta a esta terra. Não vou desamparar você até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Então Jacó acordou e exclamou: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele ficou com medo e disse: que lugar tremendo! Essa é a casa de Deus, a porta dos céus. Logo que amanheceu, Jacó colocou a pedra que tinha usado como travesseiro em pé, como uma coluna. Depois derramou óleo sobre ela e chamou aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus, cidade que antes se chamava Luz. Então Jacó fez a seguinte promessa a Deus: se Deus estiver comigo, proteger-me nessa viagem e me der alimento e roupa, e levar-me de volta em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, um lugar de adoração, e certamente devolverei a 10ª parte de tudo que me der. Amém? Então é isso, pessoal. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família e sua casa. Shalom.